Olá, eu sou Ana Vitória, você está no canal Direito e Cinema, seja muito bem-vindo. O filme de hoje é Em Pedaços. O filme é alemão, na realidade é uma coprodução França-Alemanha, é de 2017 e foi dirigido por Fatih Akin, que é um diretor alemão, mas ele é filho de pais turcos. Então a questão do racismo que o filme retrata é muito cara ao diretor, ele falou muito disso na época do lançamento desse filme, e o filme também é estrelado pela Diane Kruger, que ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes. Eu falo isso para te estimular a assistir ao filme, que é muito, muito legal, é um filme duro, é um filme pesado, mas vale muito a pena. As questões que o filme propõe são atuais, são questões sem resposta, que elas produzem bons questionamentos. O filme conta a história de uma alemã, Katia, que é casada com um turco e tem um filho turco-alemão, um menino de 6 anos. E um dia ela está voltando do trabalho para buscar o marido e o filho no trabalho e ela é surpreendida com uma explosão. A bomba fizeram um ataque terrorista à loja do marido dela. Eles falecem, o marido e o filho, e a vida dela colapsa. A gente vê o sofrimento dela, ela tem muita dificuldade de levar a vida para frente, ela sofre, ela deprime, ela tenta suicídio. Opa, falando nisso, essa é só a primeira parte do filme. Eu vou dividir esse filme em duas partes. A primeira parte sem spoiler, fora esse começo, e uma segunda parte eu vou avisar e tem spoiler da segunda parte para poder aprofundar as questões que o filme propõe. Na verdade, o que eu gosto nos filmes do direito, nos filmes que me interessam, é que os filmes de crime, de investigação e de tribunal, cada vez a gente está numa ótica. Às vezes a gente está torcendo pelo advogado, às vezes a gente está torcendo pelo réu, às vezes está torcendo pelo jurado, no caso dos 12 homens e uma sentença, até pelos jurados a gente torce. Veja, eu já fiz filme aqui no canal sobre 12 homens e uma sentença, é o primeiro. Então, aqui a gente vê o filme sob a ótica da vítima. Primeira questão, quando eu falo vítima, é para quem não é do direito entender, porque ela é a vítima da situação, ela sofre muito, isso fica muito claro. Mas, do ponto de vista do direito, do ponto de vista do processo penal, a Kátia não é a vítima. Aqui, vítimas são os mortos. A vítima do homicídio, numa visão restrita do conceito de vítima, são os sujeitos passivos do homicídio, no caso, o marido dela e o filho. Ela seria uma vítima secundária. Ela sofre as consequências desse crime, mas ela não é a vítima. E muito bem. E como entra a vítima no processo penal? A segunda parte, eu já vou me adiantar, a segunda parte do filme é o julgamento. Chama Justiça. E ela está no julgamento. Como a vítima entra no julgamento? Porque se você não é do direito, ou se você está começando na faculdade, quem move a ação penal, quem dá início à ação penal, quem é parte no processo penal é o Ministério Público, representado por um promotor de justiça, e o réu. Quem começa a ação penal é o promotor de justiça. A vítima não participa da ação penal, de forma geral. Estou falando aqui como se fosse um caso de homicídio, de forma geral. E se a vítima quiser participar, ela pode? Em alguns casos pode. Aqui, no caso do filme, num homicídio, sim, a vítima, a esposa da vítima, cônjuge da vítima e ascendente da vítima, quem pode participar é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aqui na qualidade de esposa e na qualidade de mãe, sim, ela poderia integrar a ação penal. Ela podia fazer parte da ação penal como assistente de acusação. A assistente de acusação é secundária, ela funciona ao lado do Ministério Público, ajudando o Ministério Público a produzir provas, fiscalizando se o Ministério Público está trabalhando direito. Mas se ela quiser sair, se ela quiser desistir, a ação penal continua, o processo continua. Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer, e aqui eu encerro a primeira parte do vídeo. Eu novamente
sugiro que você assista, tá no Now. O filme é muito, muito bonito. Começa a segunda parte, que é o julgamento em si. Primeiro, que legal que é aquela corte, aquele sala de julgamento, aquele tribunal. Porque diferente dos outros filmes em que a maioria dos filmes que a gente vê, os filmes americanos, no filme Questão de Honra, que eu comentei aqui, tem lá tomadas lindíssimas do tribunal, mostra sempre por fora, depois aquele luxo, aquela coisa antiga, uma arquitetura rebuscada. Aqui não. Aqui a sala de julgamento, ali o tribunal, parece uma sala de UTI, com aquelas luzes brancas, um ambiente inóspito, um ambiente frio, como a justiça é. Muito legal o cinema mostrando pra gente essas coisas, ainda que você não prestou atenção, eu tenho certeza que você entendeu a situação. Se você prestar atenção, tava todo mundo de preto, só a Kátia um pouco destacada, aquela cara de mau humor, de maluca da ré, o advogado dos réus que parecia um nazista saindo de filme da Segunda Guerra, parecia um oficial da SS saindo, é muito legal a ambientação aqui nesse segundo momento. Na hora que a Kátia vai ser ouvida, ela sofre novamente, não é, pelas perguntas do advogado. O advogado insiste que ela não deve ser ouvida porque ela usou drogas e porque ela não deve ser levada a sério. Uma hora, ela é tão colocada na parede que o advogado dela fala: veja, não é ela que está sendo, ela é a vítima aqui, ela não está sendo julgada. Que vontade de intervir, né? Pedir uma parte, sair em defesa da Kátia. Mas o advogado dela faz isso muito bem, Danilo faz isso muito bem, aquela fala dos dois advogados ao final é muito, muito legal. Eu me empolguei ali, a gente tem certeza que os réus vão ser condenados, até que a gente é surpreendido com uma sentença absolutória. Eu gostei da sentença, não do mérito, porque lógico eu também esperava a condenação, mas aí não teria a terceira parte. Mas o que eu achei legal aqui na sentença é a fundamentação. Nas sociedades democráticas, nos países democráticos, as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. A Constituição no Brasil fala isso e a gente precisa saber, a gente quer dizer a sociedade, as pessoas, o réu, o Ministério Público, o assistente de acusação, precisam saber, conhecer os motivos pelos quais o tribunal condenou, no caso, absolveu o réu. Ele diz porque ele reconhece algumas provas, porque o tribunal entende que a prova é insatisfatória, que não há certeza que autorize a condenação. Tudo isso ele fala para convencer. Não nos convence, também se convencesse não teria a terceira parte do filme, não é? E a terceira parte do filme diz respeito à pergunta: e quando a justiça falha? Aqui a justiça falhou. A gente tinha certeza que foram eles, o filme leva a essa certeza, nos promete uma condenação que depois não vem, então nós, assim como a Kátia, ficamos frustrados. Eu, pelo menos, imagino que você também, ficou frustrado com essa decisão. E aí? E quando a justiça falha, o que resta para a vítima? O filme mostra isso, não é? Muito bem não, na ótica do diretor. Eu não vou concordar com ele, mas eu gostei da história. Não digo que eu concordo, mas eu gostei. Ele foi criticado por incitar a violência, mas eu gostei do fim e eu acho que a mãe não consegue suportar essa dor. Não é correto fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente entende as motivações dela. Não estou justificando, muito pelo contrário, tá errado, mas a gente consegue entender. Vale o filme,
Obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou Ana Vitória, esse é o canal Direito e Cinema. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comente com seus amigos, assine, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Você sabe como funciona o YouTube, né? Me ajuda a fazer esse canal crescer para eu comentar outros filmes, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau!